muitas vezes as pessoas confundem produtividade com produção. Produção é volume, é quantidade. Sim. Tem gente que trabalha muito e entrega pouco. Tem gente que trabalha bem pouco e entrega muito. Infelizmente, a maioria das pessoas não são conectadas no trabalho com aquilo que verdadeiramente faz sentido para ela. Você já parou para pensar em quantas pessoas estão vivendo uma carreira que parece dar certo, mas custa caro demais por dentro? Nunca se falou tanto em performance, sucesso e crescimento. E, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto em ansiedade, esgotamento e burnout. Carreiras que performam, pessoas que silenciam. Hoje, no Elas Têm Poder, a conversa é sobre o que acontece quando o corpo e a mente pedem conta e o que muda quando a gente aprende a escutar antes de quebrar. Para conduzir essa reflexão, recebemos uma mulher que atua diretamente no encontro entre carreira, comportamento e saúde emocional. Psicóloga organizacional, ela ajuda profissionais a entenderem seus limites, seus medos e suas escolhas em um mundo que exige sempre mais. Com a gente, Gabi Mesquita. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada. Fico muito feliz em a gente tê-la aqui, né, nesse primeiro episódio do ano, porque é o que muita gente fala hoje, inclusive, né, a NR1 aí, recentemente divulgada e tão falada, e que a gente precisa levar essa informação, né, para as pessoas. Satisfação toda minha. Teremos muito o que falar aqui. Vamos conversar bastante. E também para contribuir com essa conversa, com a visão de quem viveu o outro lado da equação, a pressão e o ritmo corporativo, recebemos também uma profissional com sólida trajetória em ambientes de alta performance, que precisou parar para ressignificar sua jornada depois de viver o burnout. Ela está aqui para trazer exemplos reais, vividos e necessários. E com a gente recebemos aqui Juliana Veras, que, enfim, vai nos contar aqui toda, né, essa experiência que ela teve e o lado, o olhar dela, para que a gente tenha aqui essa conversa bem rica. Obrigada, muito bacana estar aqui novamente, né? Sim. E agora trazendo um tema tão necessário aí, né? Aliás, duas que estão pela segunda vez, né? No Elas Têm Poder. É verdade. Agora juntamos duas. Então, sejam super bem-vindas e vamos iniciar a conversa. Gabi, eu queria iniciar com você perguntando aí a diferença entre burnout, estresse e ansiedade. Já para as pessoas irem entendendo aí, né, quem é quem aí dentro desse ambiente organizacional. Bom, o estresse em si é algo que ele vem depois do cansaço. Né? O cansaço é aquilo que no final de semana, uma noite bem dormida, você consegue ali equilibrar e você está no outro dia ali produzindo da melhor forma. Já o estresse, você começa a ter alguns sintomas de cansaço no trabalho, até no lazer, porém você ainda está acelerado. Sim. Você ainda está acelerado. E o burnout, ele vai além do estresse. Então, é quando realmente você começa a se despersonalizar. Então, você começa a achar aquele cliente, aquelas pessoas que você convive, tudo acaba que virando um desgaste para você. Então, ter que lidar com várias situações em volta, em todas essas circunstâncias, é um verdadeiro desgaste. E aí isso somatiza, você começa a sentir sintomas como muitas dores de cabeça, além de dores de cabeça, choros constantes. E isso tudo já é o burnout aí falando, né, alto. Pronto. E eu até tinha feito aqui uma pergunta que eu era para ter feito antes, mas enfim, você já deu alguns sintomas, mas assim, quando é que a pessoa pode, vamos dizer, ter ali aquele sinal de que aquela carreira que deu tanto certo, ela já está, sabe, ela já está lhe adoecendo? Você falou em alguns sintomas, mas tem mais alguma coisa nela que às vezes a pessoa ainda não chegou ao sintoma, mas aquilo já está doendo ali por dentro. Sim, eu costumo dizer assim, sabe, Franci Carme? Quando a vida não cabe na sua carreira,
é hora de você parar para pensar. A vida pessoal, né? É a vida pessoal. Porque quando se fala vida, é tudo. É carreira, é sua vida pessoal. Mas quando a sua vida, quando chega domingo à noite, é um desgaste para ti pensar que vai começar toda uma semana, sabe? É hora para parar para pensar. Para refletir, buscar uma psicóloga, né? Também. Porque, de fato, não é a tua vida... não é a tua vida pessoal que deve ser deixar, que você deve ceder. Não é a sua vida pessoal que você deve deixar de lado. É a sua carreira que tem que encaixar na sua vida pessoal. Porque quando não há esse equilíbrio, a conta chega. Sim. E aí vem o burnout, vem a ansiedade, vem o estresse. Síndrome do pânico também, né? Exatamente. Depressão. Quantas pessoas a gente tem adoecida, né? E você trouxe essa questão da NR1 aí no início. E a gente estava até comentando aqui com a Juliana, antes de começar o podcast, que para mim é frustrante. Ter que ter uma norma para dizer o óbvio. Sim. Ter que ter uma norma para as pessoas, para as empresas entenderem que cuidar da saúde emocional, que cuidar da saúde mental das pessoas é preciso. Como assim, gente? Sim, verdade. E, Juliana, você que viveu aí esse lado que disfarçava muito bem, né? Mas, enfim, a gente depois soube. Como é que foi, em que momento você percebeu que estava adoecendo? Eu acho que nada acontece do nada, acontece da nossa desatenção. Eu acho que quando a gente não tem a atenção plena sobre isso que a Gabi trouxe, né? Sobre como é que eu me sinto diante daquilo que eu vou fazer, qual é o sentimento que vem quando eu penso na segunda-feira, essas coisas básicas, assim, que muitas vezes a falta de silêncio, né? O excesso de barulho tira a gente desse lugar de consciência. Então, hoje, obviamente, eu falo de um lugar, de um conhecimento de quem passou pelo processo. Sim. E entender o quê? O ter que dar conta era o que me regia. E aí, é legal até a gente falar sobre isso, que qualquer coisa que eu fale, eu vou falar por mim, eu estou falando da minha experiência, Sim. né? Eu não sou exemplo para ninguém, eu não sou... Pelo amor de Deus, a gente está trazendo aqui uma experiência muito individual. Eu não estou aqui dando... Só para ilustrar a conversa. Para ilustrar. Então, na minha experiência hoje, obviamente, depois de terapia, depois de entender o que aconteceu, né, eu lembro muito de uma frase, eu falo para a Gabi, porque eu estava fazendo terapia logo no início, e a psicóloga falou uma coisa para mim super simples. Não foi uma citação de um livro famoso, nem de um autor famoso, mas ela me trouxe tanta clareza no que ela falou, que ela disse assim: Juliana, você gosta de bolo de chocolate? Eu falei, gosto, né? Não gosto tanto, mas gosto. Imagina comer 20 bolos de chocolate. E eu entendi o que ela quis dizer comigo. Eu estava num ritmo tão acelerado, com uma condição interna tão desajustada, porque era o próximo, e nenhuma entrega, nenhuma meta parecia suficiente. Sim. E aí é legal a gente trazer também, porque, né, eu já fui, né, e hoje continuo como mentora de empresas, também vou para as empresas, e a gente hoje tem... Hoje eu posso falar por mim, hoje o meu olhar ele é diferente quando eu chego num ambiente. Né? Porque, na minha perspectiva, e coisas que eu li também sobre isso, o burnout ele não acontece por uma condição individual. Ele acontece por um coletivo. Sim. Né? É uma soma de situações, porque o que é cultura organizacional? É a soma de todas as nossas culturas, hábitos, Sim. repetições que a gente faz. Então, é muito importante entender o cenário, né? Então, não é sobre, mas é porque aquela pessoa tem esse problema e por isso ela teve burnout. Será? A gente precisa entender, porque o burnout é o excesso de tudo. Então, como é que a gente está entregando? Como é que a gente está valorizando, né, como liderança? Né? Como é que você reconhece? Você reconhece quem dorme no chão na empresa? Né? Teve até aquele caso aquela executiva da Google que foi flagrada dormindo no chão. Né? Vamos só dar um break aqui para eu falar de alguém também, né, de uma marca muito importante que apoia aqui o Elas Têm Poder, para a gente estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante, que é a Izar BMW. Então, a Izar BMW é uma marca que nos apoia
E é também uma marca que fala de movimento, de direção, de escolhas. E a gente fica muito feliz em ter uma marca dessa, que já é uma marca tão reconhecida no mercado, apoiando esse projeto, que é um projeto que dá voz e visibilidade, né, às mulheres. Então, se você quer conhecer ou fazer um test drive, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e vá lá viver essa experiência BMW. Então, vamos lá, vamos junto aqui com... É a moça do Google, né? Acho que foi Google. A moça do Google. Ela- O que aconteceu com a história dela? Ela foi flagrada deitada no chão. Tipo, ela dormia na empresa para acordar cedo e conseguir entregar mais, né? E ela foi desligada. Coitada. No primeiro, no primeiro movimento, ela foi. E uma vez eu ouvi uma crítica de uma influenciadora famosa aí no LinkedIn, ela falando assim, eu fiquei feliz que isso aconteceu, porque isso aconteceu não por ela, né, que para ela talvez foi uma grande liberação de vida, mas isso foi um selo de que não é validado isso. Não pode se validar um comportamento como esse. Por quê? Porque é pouco inteligente achar que uma pessoa que vira à noite ou que dorme na empresa, ela é produtiva. Sim, inclusive... Ela não é, né? Inclusive, a gente como empresário, né? Que eu tô aqui, tem uma psicóloga organizacional, tem a executiva, a consultora e tem a empresária. Como empresa, a gente lá na Discar, já há muito tempo, a gente já começou com isso. Era o horário de sair. O que você está fazendo aqui? Vamos lá, vamos embora. Não, seu Nelson, mais um pouquinho aqui e tal. Não, meu amigo, vamos embora. O Nelson fica assim, sabe? Porque a gente entende que a pessoa tem que descansar de verdade. Agora, tudo na vida também, eu tenho muito isso comigo mesma. A questão da autorresponsabilidade. Sim. A autorresponsabilidade com relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde e às nossas escolhas profissionais. Então, eu escolhi estar nesse lugar, eu preciso entender quais são as minhas entregas, né? Combinar direitinho com a pessoa, né? O que eu consigo entregar. E, lógico, no meio do caminho a gente vai ajustando. Mas o que também acontece, que eu quero jogar aqui na mesa essa história também, para a gente conversar, se fala muito, né? NR1, você falou também, acho assim, é o básico que tem que ser feito, cuidar das pessoas dentro da empresa. Mas também... Não fazem. Tem o outro lado, é o lado também do empresário ou do líder, do gestor e tal, que está com aquela equipe e muitas vezes ele também adoece por comportamentos, como a Juliana já falou, né? É todo um contexto e que a gente, como líder, precisa entregar um resultado também, depende daquelas pessoas e que elas também, de uma certa forma, por comportamentos, elas terminam... assediando, vamos dizer isso, né? Assediando o próprio líder. Sabe aquela coisa velada? Outro dia eu vi uma mulher que fala sobre liderança, eu não estou lembrando o nome dela agora, mas ela é bem legal ali, o conteúdo dela. E ela falando assim, exatamente nesse tipo de colaborador que às vezes se faz de João sem braço, como a gente fala, né? De alguma coisa assim, não estou entendendo, não estou nem aí. E aquilo vai adoecendo aquele líder por dentro que precisa entregar o resultado e precisa daquela pessoa. Então, na realidade, no meu ponto de vista, realmente é um trabalho coletivo. Tem que ter consciência de todos os lados. Alinhamento e escolha, como você disse. Se não cabe a minha vida pessoal, se não sobra nem um minuto para eu viver a minha vida, ir para uma academia, sei lá, ficar com meus filhos, ler um livro, fazer alguma coisa que eu gosto, não está certo. E aí, a nossa autorresponsabilidade com a gente mesmo, né? E assim, sabe, Franci Carmen, eu percebo que ainda existe muito a percepção distorcida sobre produtividade. Sim. Então, assim, as pessoas, elas pensam que ser produtiva é fazer como essa profissional fez. Sim. Né? Ela estava ali dando o seu melhor. E não, gente. Inclusive, a produtividade, ela está conectada a esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Sim. E, inclusive, o descanso... Gente, como ele acelera a tua carreira, como ele acelera a tua produtividade. A criatividade, e aí, quando a gente vai para a prática, Franci Carmen, eu me deparo com muitos líderes, com muitos profissionais que têm anos que não tiram férias. Então... Acredita que tem anos que não tiram férias. Gabi, mas... E detalhe, normalizam isso. Não, mas isso é melhor. É até melhor, Gabi. A empresa precisa, eu preciso do dinheiro. E no final das contas, é até melhor. Ou seja, olha
olha o que a pessoa, o que o profissional já está criando, né, enquanto verdade para ele. Sim. E aí, o que acontece? Adoece. Adoece porque o corpo não aguenta. Sim. Não aguenta. Às vezes chega em casa, não tem paciência, tá estressado demais, né? Briga e tal. E aí, esse é um ponto... eu nunca vi um caso como esse, Gabi. Realmente é hard isso. Porque se esse líder entende, na visão dele, no mundo dele, né, que tudo bem não tirar férias, como é que ele enxerga o liderado que tira férias? Né? Pois é, como um... Então, como uma coisa uma desnecessária. pessoa... Por que você não adia? Então, isso vai gerando tudo o que a gente... Cultura é tudo aquilo que a gente valida. Tudo que a gente valida, repete. Sim. Não é? Se você é minha líder e você valida o meu comportamento, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer repetir. Exatamente. E aí, se a Franci não repetir, ela fica diferente. E aí, a cultura ela tá não faz formando, parte né? da turma, né? Então, é que nem antigamente, né? E ainda hoje existem uns resquícios que, assim, a cobrança para a mulher diz... eu tenho que performar bem em todas as áreas da minha vida. E se eu quero trabalhar fora, a minha casa tem que estar impecável. Eu não posso falhar, porque se eu falhar, eu sou uma péssima dona de casa, né? Ou sou uma péssima mãe. Mas na empresa também eu não posso falhar. Né? Se eu disser que hoje eu não vou conseguir porque meu filho está doente, aí as pessoas já olham atravessado. Do mesmo jeito é em casa, assim, sei lá, a pia está cheia de louça, porque eu não tenho... A prioridade hoje é trabalhar aqui e terminar um relatório. Aí chega, às vezes, o marido, ou até um filho, ou a mãe, né? A mãe da gente, sei lá. Como é que pode? Um negócio desse, uma bagunça dessa. Então, hoje, a mulher ela é cobrada para performar em todas as áreas. Não só hoje, sempre, né? E aí, quando a gente deixa uma louça suja, por exemplo, para cuidar de um relatório, de alguma coisa que precisa fazer... Se chega alguém na nossa casa, da própria família, às vezes a mãe, o marido, o filho, a gente já, mesmo às vezes que não falem, já olha ali como uma coisa meio atravessada. Sim. Não liga para casa, né? Ou então, se é o contrário, se deixa de fazer alguma coisa, sei lá, ou diz que vai entregar depois, determinado trabalho, né? Porque, enfim, aconteceu alguma coisa ali dentro de casa, na vida pessoal, eles também olham. Então, é muito complicado e por isso que eu acho muito importante a figura do psicólogo, né, a terapia, o autoconhecimento, para que a gente não sofra. Porque, sim, a gente sofre. Né? A pessoa, não é a dona de casa boa, não sei o quê. Ou então, não está tão bom aqui porque está cuidando ali, foi, sei lá, na reunião do filho, na reunião do colégio. Sim. Né? Eu costumo até dizer, Franci Carme, que é assim. E isso é fato, né? Quando você tem a certeza de quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Principalmente nesse sentido, né? Então, nós mulheres, né? Aqui a gente atua trabalha muito. Sim. E aí, chegar em casa, tem todos esses papéis. Mas é humanamente impossível você conseguir dar conta desses outros papéis naquele momento da mesma forma que, às vezes, você investe a energia no trabalho. Ou, às vezes, quando você investe a energia em casa... muito para você também no trabalho. Por quê? Porque tudo é questão do equilíbrio, né? E aí, quando você sabe quem você é, você sabe se posicionar num momento como esse. Eu lembro que a minha mãe chegou em casa esses dias, veio do interior para ficar conosco. Sim. E aí ela chegou, foi bem no momento desse, final de semana, sem ninguém em casa. E aí tinha louça de um dia para o outro. Ela odeia a louça de um dia para o outro em casa. Aí ela chegou, minha filha, Gabriela, eita, peguei no... Olha, essa louça, mamãe, domingo de manhã, final de semana, a senhora acha que eu ia me importar para lavar a louça? Fui cuidar dos meus filhos, ficar com as crianças, aproveitar esse momento com ela. Aí ela ficou assim, realmente. Então, assim, olha aí como você, né? E aí, quando você não tem essa certeza, aí você já fica se culpando e buscando ser algo que não faz sentido. E, às vezes, não está nem a favor da tua essência, quem você é. Sim. Né? E voltando aqui para a história do burnout e tal, essa história de transição de carreira também, né? Que a Juliana viveu, não sei se você também já viveu, acredito que sim, né?
Eu, antes de atuar como empreendedora, de ser psicóloga organizacional, atuando com vários negócios, fazendo mentoria de carreira, eu era CLT. Sim. Né? Então, eu vivi esse processo de transição. E como é que foi, assim? Onde é que dói mais, né? Sei lá, é o medo do novo? É o apego ao que já tem? As duas coisas. Duas coisas, né, Franci Carmen? E, graças a Deus, eu costumo dizer, eu fui pelo amor. Né? Tem gente que vai pela dor. Pela dor em que sentido? Adoece, tem um burnout, por exemplo. Eu atuo com mentoria de carreira, então chega profissionais adoecidos e por isso que querem fazer uma transição de carreira, Sim. porque essa carreira está doendo, não dá mais, adoeceu. E aí querem fazer a transição. Então, no meu caso, não foi isso. No meu caso, eu fiz a transição porque a minha vida pessoal não estava cabendo na profissional. Aí você já cara, isso não dá para mim. Não é essa vida que eu quero viver para o resto da minha vida. E eu quero ter mais liberdade, eu quero ter tempo com meus filhos. Foi uma época que eu tive as duas crianças, uma atrás da outra, né? Então, eu quero ter tempo mais para os meus filhos, para minha família. Eu quero trabalhar, mas na mesma proporção eu também quero descansar, ter qualidade de vida. Eu sempre tive muito isso, sabe? E quem me acompanha, às vezes, até brinca. Gabi, como é que tu dá tanto conta, mulher, de trabalhar e aproveitar a vida desse jeito? Minha gente, eu acho que isso é vida, né? Não. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque é a vida, gente. É a vida. Eu sou assim e eu prego muito o que eu vivo. Sim. Sabe? Então, foi isso que me fez fazer transição. Mas não é a realidade do consultório. Maioria, né? A maioria das pessoas que chegam no processo de mentoria de carreira, eles chegam adoecidos, quando já não é com burnout, já é com estresse, né? Que é algo que vai além do cansaço, que não dá mais para resolver num fim de semana ou numa noite bem dormida. E aí a gente trabalha, né? Todo esse processo, porque é um desafio. Vem o medo, vem a questão, meu Deus, eu vou deixar o que me serviu tanto, o que me serve tanto. E aí as pessoas, elas não param para pensar que para elas abraçar esse novo com gás, investir essa energia, elas precisam se livrar daquilo que não faz mais sentido, sabe? E aí ficam remoendo, e por isso que o processo de mentoria é fundamental, né? Nesse processo para ir mostrando, a pessoa percebendo ali o que de fato... Eu acredito que vem até uma crise de identidade, porque uma época... Total! Uma amiga minha chegou para mim, ela era professora de faculdade, e já estava empreendendo com o marido. Mas aí, sei lá, aconteceu algo lá na faculdade, eu acho que ela foi demitida, ou ela estava se preparando mesmo para se desligar. Só que no último dia de trabalho dela, ela chegou num trabalho voluntário que a gente tem, né? E ela disse, mulher, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais, porque ela se identificou tanto com aquele papel, né? De coordenadora, professora, que ela disse que não sabia mais quem ela era. E aí, a Juliana tem alguma coisa para contar para a gente aqui? Com certeza, né? Como é que foi, assim, por exemplo, teve dois, que eu me lembre, assim, né? Teve um momento, né, que saiu da CLT, foi empreender, depois resolveu voltar para a CLT, e aí saiu de novo. Conta aí pra gente. Eu acho, fazendo o link aí com o burnout, né? Esse movimento, por exemplo, que eu estou empreendendo agora e trabalhando com projetos de melhoria operacional, produtividade, todo mundo fala de produtividade, resultado, mas esses dois pontos, a Gabi até trouxe aqui no início, né? Depois desse aprendizado todo, né, que a gente teve aí depois do burnout e tudo, ficou ainda mais claro, porque uma coisa é você falar sobre produtividade no campo da teoria, outra coisa é você realmente viver produtividade num mundo que está cada vez mais propício a gente falar de produtividade, porque muitas vezes as pessoas confundem produtividade com produção. Sim. Produção é volume, é quantidade. Sim. Tem gente que trabalha muito e entrega pouco. Tem gente que trabalha bem pouco e entrega muito. Por quê? Quando você tem, na minha perspectiva, né? Quando você tem consciência, né, de quem você é, do que você consegue entregar, da capacidade de você silenciar para poder enxergar o que é necessário nesse cenário, porque muitas vezes as pessoas estão tão confusas no ambiente que estão, ou estão confusas e saem confusas para ir para um outro ambiente e tudo se repete, claro, né, porque não foi resolvido,
que não consegue perceber o que realmente é necessário naquele ambiente. Porque, às vezes, você está entregando A, mas naquele ambiente é preciso B. Só que você entregou A vida inteira. Então, você acha que todo lugar merece A. Não. Ali é B. Mas você não dá conta de perceber isso. Aí você vai repetindo e tá achando, nossa, eu estou trabalhando exausto. Que é aquela sensação de enxugar gelo. Eu enxugo o gelo o dia inteiro, saio cansado com a sensação de que eu estou devendo. E não fez nada. Não fiz nada. E aí entra até a síndrome do impostor, né? Mais ou menos. É. Tipo assim, daquele ambiente tá ali, eu estou entregando algo achando que aquilo é legal, só que o outro não tá vendo. Ou aquilo não cabe, né? Porque eu tô achando que o que cabe é aquilo que eu sei fazer, ou aquilo que eu fiz a vida inteira. Mas mas cada já não lugar, é mais, né? Já não é mais. Então, parece tão claro, mas talvez nem todo mundo está consciente para enxergar. Produtividade não é fazer muito, é fazer o que é necessário. E eu tenho vivido isso assim de uma forma muito esclarecedora. Dá um Gabi, exemplo prático aí para a gente entender Por melhor. exemplo, quando em algum momento da minha vida, eu não vou ficar setorizando aqui para ninguém fazer, mas em algum momento da minha vida, eu estava assim, trabalhando muito de 7 da manhã, muitas vezes até 10 da noite eu recebia telefonema e falava, Juliana, aquele relatório assim, assim, aquele gráfico assim, assim, 10 horas da manhã. Ou seja, da noite, eu achava que eu não estava trabalhando, era só um telefonema. Só que era só um telefonema que a minha mente já começava. Então, eu vou ter que alterar aquilo, vou ter que... Nananana. Então, eu estava trabalhando o dia inteiro, de 7 da manhã a 10 da noite, em algum momento. Não fisicamente, mas mentalmente, eu estava trabalhando. Hoje, né, eu entro num projeto, estou presente, com o telefone no modo avião, e dedicar 1 hora, 24 horas ali, em 3 dias, trabalhando, sair dali... Não. Eu estou indo para um outro lugar, criando uma outra... E aí, quando você fala de 1 mês de trabalho, né? Eu vou falar de uma experiência agora de 25. Eu tive meses que eu trabalhei juntando um mês inteiro, 8 dias, 10 dias. E a gente fez entregas incríveis. Projetos extremamente relevantes. E isso tem sido um aprendizado para mim. Isso reconfigurando a minha mente. Juliana, e aí você fala isso e eu lembro, sabe do quê? Porque, assim, se a pessoa ela não tiver a maturidade, porque você teve maturidade para entender que isso fazia bem, pois deixa eu reforçar isso. Mas tem gente que não tem maturidade para compreender isso e acha que, só 10 horas e ganhei tudo. Não, é eu muito preencher pouco. meu tempo com mais alguma coisa. É muito pouco. E outra coisa, vem a questão também de se sentir culpada por descansar mais do que trabalhar. Sim. Olha que, né? Sim, tem isso mesmo, muito. E aí quando você está assim, fala, nossa... E eu experienciei, né? Eu falo que esse ano de 25 ele foi um ano muito importante para me colocar num lugar bem desconfortável. Sim. Essa questão do descanso, né? Isso já foi trabalhado muito em terapia. Tem que, né? Eu estou dizendo isso porque eu também me coloco nesse lugar. Eu lembro, também. Hoje, não mais. Eu consigo descansar sem me sentir culpada. Mas, antigamente, nossa, eu descansava, mas ficava... de vez em quando, incomodada, né? Incomodada com o descanso, sabe? Me sentindo de verdade culpada por estar descansando. Sim. E isso é uma realidade que é muito presente nas pessoas que eu escuto, que eu converso, que eu interajo no dia a dia. E aí é como eu voltando aqui a falar em algo que eu comecei, né? A síndrome do impostor. Ela nasce de um padrão nosso de pensamento ou o ambiente, ele contribui mais fortemente para isso? Sim. Qual a sua opinião, assim, como psicóloga, né, e tal? Ninguém nasce com a síndrome do impostor, né? Pois é, o bebezinho não tá nem aí para nada, né? Agora, o que acontece? A forma como esse profissional, ele vive e também o tipo de personalidade que ele tem é o que vai realmente potencializar isso ou, de repente, não ter. Infelizmente, a gente se depara em um cenário, a maioria das mulheres que chegam até o processo de mentoria, elas vêm com essa síndrome, né? Então, tudo que eu faço ainda não presta, não sou suficientemente boa, tudo que eu faço não tá legal, preciso ajustar aqui, ali, nunca estou pronta.
E aí, enquanto você, né, que eu sempre gosto de trazer esse ponto, enquanto você não está pronta, tem pessoas que não têm, às vezes, nem Na a metade da metade, capacidade que a pessoa tem e está aí trabalhando e fazendo e tendo Sim. inúmeros clientes, sabe? Então, é um processo que precisa ser muito bem trabalhado, Franci Carmen, Sim. porque senão a pessoa ela entra numa espiral buscando a perfeição constante e nunca vai fazer acontecer. Sim. E aí, como consequência disso, nunca vai ter o retorno que ela tanto quer, daquilo que ela tanto gosta de fazer, e pode se sentir até frustrada Sim. em uma carreira que ela tem total conexão por conta disso. É. E aí também vem essa questão do esgotamento, de Sim, sempre estar querendo fazer sim. mais e mais, não é? E por que que é tão difícil, pelo menos pelo que a gente observa, principalmente na mulher, de reconhecer as suas conquistas, porque parece que é como se ela estivesse querendo ser demais, né? De reconhecer as conquistas e se posicionar Sim. em todos os lugares, né? Principalmente assim nesses ambientes corporativos. Uhum. Dependendo também do negócio, é um negócio, às vezes, que tem mais a presença masculina. Eu percebo que mulheres altamente competentes, elas, tipo, como se freia, sabe? Freia Uhum. para não parecer demais. Culturalmente, se a gente for parar para pensar, isso diz muito sobre a nossa cultura. Sim. Eu lembro, e até hoje, né, o papai e a mamãe, quando me vê falando sobre conquistas, Uhum. fazendo postagem em LinkedIn, Sim. em Instagram, eles comentam: minha filha, para de falar as coisas. Quem fala demais, as pessoas ficam com inveja, pode acontecer isso. Olha só a crença limitante que às vezes a gente precisa quebrar, né? Esse processo para poder fazer diferente. Sim. Então, isso acontece muito. E aí também tem a questão da própria crença também da pessoa, além da questão cultural, de achar que aquilo é feio, de achar que aquilo Tá querendo ela aparecer. tá querendo aparecer. E não é, gente. É só mostrando o seu trabalho. Claro, né? Quando se é coerente. Sim, a né? coerência. Porque também existe essa questão, Franci Carmen, principalmente com o boom, né? Nas Sim. redes sociais. Infelizmente, existe coisa Existe. que não acontece de fato como é mostrado. Na ali, realidade, né? a pessoa cria um personagem ali, né? E não existe a coerência entre o que ela faz no dia a dia e o que ela está ali dizendo. Porém, se expor faz parte do processo. Se a gente não tem exposição, a gente não consegue ter feedback das pessoas. Sim. Né? E aí o feedback, ele é fundamental para o nosso crescimento. E principalmente quem atua com profissões que requer esse mundo... todas, né? Se a gente for parar para pensar, hoje está no contexto digital. Mas se você não se expõe, como é que você vai... evoluir, crescer, dizer, né? Relação, que sabe fazer. Exatamente. E aí, Juliana, como é que é para você essa questão da exposição, do posicionamento? Assim, só trazendo um ponto que a Juliana apontou isso, eu acho importante, que eu também não sou bam para estar falando nisso, não, tá? E para mim é um processo de descoberta que eu ainda estou em desenvolvimento nisso. Porque para mim também é processo, difícil. Né? E é um processo de descoberta, né? Cada uma vai fazendo o seu melhor cada dia um pouquinho, não é isso? Isso mesmo. E aí, conta aí pra gente como é que foi dentro das empresas, né? Você começou lá no início como era, sei lá, algo menor, um cargo menor, depois pegou cargo de liderança, lidou com muitos egos inflados. Então, como é que foi para se posicionar? Porque também tem muito de personalidade. Tem gente que é mais na dela, né? Tem gente que é mais afoita. Sim. E aí, às vezes, existe esse momento que, se a gente não se posicionar, as pessoas passam em cima da gente. Então, a gente tem que aprender a se posicionar, a falar, né? A dizer não, a enfrentar. Eu digo muito assim, não é partir para a briga, mas é olhar no olho da pessoa e fazer ela lhe respeitar. Ser gentil e forte, né, Exatamente. E aí, como é que foi? Assim, a minha carreira, desde o início, né? Ela sempre foi em ambientes masculinos. Sempre. Desde o meu estágio em banco, só tinham 2 mulheres e 32 homens, né? Depois, passei pela Discar também, era uma sala de vendas cheia de homem. Depois fui para siderurgia, depois fui para fábrica, depois mineração. Só homem, pragmático, engenheiro.
Sempre foi assim. E eu já vivi muitos momentos, mas eu nunca me recordo, assim, de ter percebido tão claramente. Acho que depois que você assume cargos de liderança, talvez você também fica mais madura, tem mais percepção, você percebe essas incoerências ou esses ambientes mais desafiadores, onde você precisa se colocar sem perder a razão, né? E é um aprendizado mesmo, porque cada vez mais, né, hoje, nos últimos, sei lá, 5 anos, 10 anos, sei lá, a gente tem visto muito esse movimento, né, da mulher ser representada, ser vista, participar, estar presente. Mas eu gosto de falar que você não tem só que chamar para a festa, você tem que chamar para dançar na festa. Não adianta, né, vir para a festa, né? Você chama a pessoa para fazer parte da empresa. Mas como é que está esse ambiente para receber essa mulher? E não é porque ela é mulher, não é porque ela é um ser humano. Sim, né? Então, é competente, né, para fazer aquilo. Ela é um ser humano que está ali com a competência dela, porque se ela não tivesse, né, naquela função, ela não teria como estar. Mas como é que esse ambiente está ali? Então, até voltando para o nosso tema aí do burnout, o que acontece? Muitos ambientes extremamente masculinizados, onde a figura da mulher vira um obstáculo, é preocupante, porque essa mulher vai ter que se encaixar. E como é que ela se encaixa? Ela deixa de ser mulher? E muitas até deixam, né? Tipo assim, se masculinizam. Para ser respeitada. Entram nas conversas, até o palavreado, né? Fica parecido de homem. Para pertencer para se conectar grupo. Com aquele grupo. E eu lembro muito, muito mesmo de um período da minha vida de eu falar muito palavrão. E aí, quando isso caiu a ficha para mim, eu falei, mas por que eu falo palavrão aqui e não falo em lugar nenhum? E aí eu comecei a perceber que era um movimento inconsciente de me conectar com aquelas pessoas. De eles pararem para me ouvir. E aí depois eu fui desconstruindo isso, mas desconstruindo muito rapidamente. Mas é isso, você precisa estar consciente. E para estar consciente, você tem que estar muito comprometida com o seu desenvolvimento. E é para além do profissional, porque a nossa vida ela é multi, né? E aí eu acho que esse processo, ele nasce individual, mas o ambiente é o coletivo que vai contribuir para você estar ou não estar ali. Né? E aí, pegando o que vocês falaram, eu estou aqui pensando na questão da própria marca pessoal, que a gente vai construindo ao longo da vida, tanto nos ambientes de trabalho como na vida em si. E aí existe essa questão da coerência, né, que já foi bastante falado. E tem também a questão de você expandir essa consciência, entender o que é que eu quero mesmo, como é que eu quero ser reconhecida, como é que eu quero, né, sei lá, quando eu for me embora desse plano aqui, o que é que eu quero deixar. E isso tem muito a ver com essas escolhas, né, que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Talvez se todo mundo buscasse aí fazer uma terapia, né, e tal, a gente começasse a fazer escolhas mais conscientes nesse sentido e não sofresse tanto essa questão, né, do burnout, da ansiedade, da síndrome da impostora. E assim, tem pesquisas que apontam, né, Franci Carmen, que infelizmente a maioria das pessoas não são conectadas no trabalho com aquilo que verdadeiramente faz sentido para ela. E aí, assim, talvez isso também explique o tanto de pessoas adoecidas no mundo. Né? Que o Brasil está no ranking aí entre os países onde mais tem pessoas adoecidas. E aí, quando se vai analisar de onde é que vem essas doenças, a maioria são oriundas do trabalho. Sim. E aí, quando você vai investigar a relação da pessoa com o trabalho, tem tanto a falta de conexão com o que faz, como também tem a influência do clima, o assédio moral. E aí não foi à toa que a NR1, né, chegou e infelizmente foi obrigada que agora é obrigação, né? Para ensinar as empresas a fazer o básico, que já era para ter sido feito. Já tem empresas que já estão nesse patamar, mas infelizmente não é uma realidade que é vista por todas as empresas. Hoje ainda é uma exceção, né? Isso. Inclusive a gente lá na Discar, né? Há muito tempo atrás a gente já começou a trabalhar essa coisa do emocional. Já foi feito lá projetos com musicoterapia, né? Roda de conversa. Hoje tem o Despertando o Seu Melhor, que tem a terapeuta reikiana lá, né? Para florar de bar, enfim.
mas existe mesmo, a grande maioria ainda precisa. Agora, eu tenho uma coisa comigo de sempre puxar para cada um de nós, né? Sim, sim. Eu digo muito, ok, a gente tem que se identificar com o que a gente faz, senão realmente ninguém aguenta. Uhum. Mas também, eu não sei se é uma percepção minha, enfim, vou aqui perguntar para a psicóloga. Existe hoje, atualmente, por conta até das redes sociais, que muita gente vai para a rede social e diz, eu ganhei de sei quantos milhões, não sei aonde, com 2 dias, com 3 dias. E aí, essa geração, que eu nem sei se é Z mesmo o nome, que é tanta letra, que agora eu me perco um pouco, mas a geração dos mais jovens, que fica também com essa idealização de, eu também tenho que achar algo que se conecte com o jeito de ser, papapá. Isso é muito legal. Mas não tem um período da nossa vida que a gente tem que fazer ali o básico bem feito. Eu tenho um sonho, sei lá, de ser uma bailarina, sei lá, profissional, dançar lá no Teatro Municipal, não sei das contas. Mas eu moro aqui em Teresina e aqui não tem o lugar e eu estou ali numa escolinha menor. E é ali que eu vou começar. Sim. Então, não tem esse choque também de Sim. gerações e de Sim. mentalidade dentro das empresas, que pode também estar contribuindo para toda essa confusão. Sim, com Porque certeza. enquanto uma pessoa mais velha, vamos dizer lá, de seus 50 e poucos anos, 60, ele olha para o trabalho de uma forma, às vezes até sem tanta filosofia e tal, tipo, eu tenho que pagar minhas contas, minha água, minha luz, minha comida, e esse não é o melhor lugar do mundo para mim, mas é o que eu tenho hoje, eu vou trabalhar para conseguir uma coisa melhor ali. E já tem aquele que é da New Generation, tem que fazer sentido, tem que ter um propósito, só que ele está lá dentro da casa do pai e da mãe, na grande maioria, sendo sustentado pelo pai e pela mãe. E eu ainda Entendeu? digo mais, sabe, Franci Carmen? Essa é a nossa realidade, a gente tem que aprender a viver com ela, né? Então, o que eu costumo falar? Que é uma via de mão dupla. Tanto de um lado, as empresas elas precisam entender cada vez mais essas necessidades, porque também não é toda empresa que como é que eu posso dizer? Que valoriza o trabalho como deve ser valorizado, Sim. sabe? Da mesma forma também que tem, por outro lado, né? As pessoas que também precisam entrar nessa conexão e ter a compreensão que a empresa onde ele vai atuar é um local que tem norma, que tem regras, né? E que, de fato, precisa ceder. Então, quando existe essa via de mão dupla e isso de ambas as partes, a conexão, ela acontece. Né? Agora, o que muito acontece, né? Então, assim, eu tenho uma empresa que trabalha com processo seletivo. Então, às vezes, tem vagas em que as empresas, além da questão salarial, não tem um pacote de benefícios que seja atrativo. E ainda tem outro ponto. Se você for analisar, o clima é hostil e tem várias outras variáveis por trás daquilo. Aí quer encontrar um profissional de excelência. E aí o profissional de excelência, ele não quer atuar numa empresa assim. Verdade. Né? Então, assim, hoje, com um salário mínimo, você consegue trabalhar de várias formas, né? O mundo digital, virtual, o contexto trouxe muito isso, né? Então, teve uma vez que uma das consultoras da gente fez uma entrevista com um rapaz e a vaga era de um salário. Ele, não, mas é um salário. Eu alugo uma moto e eu sou Ubermoto e eu ganho 4 salários mínimos de Ubermoto. Né? Então, assim, olha como o mundo mudou. Então, assim, tem que ter essa atualização também de que o mundo contemporâneo, muitas coisas não está mais como antes, né? Sim. E tem que ter esse adaptação também da empresa, né? Sim. Tanto por parte da empresa, como por parte também dessas pessoas que são novas, né? Esses dias atrás, eu andei na Discad de Presidente Dutra. E aí, sempre quando eu vou lá, que eu não vou sempre lá, que é mais longe, eu gosto de reunir as pessoas para eu conversar, até para eu conhecer, porque muitas às vezes eu não conheço, sei lá, entrou recentemente. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi muitos jovens. Legal. Tipo de 20 e poucos anos. Legal. E dizendo que estão gostando. Imagina, porque é um negócio... o negócio Ambev é um negócio muito agressivo com relação a metas e tal. Sim. Mas pelo clima, pela maneira como a gente consegue fazer hoje, inclusive um dos nossos... valores, nessa coisa do respeito, e a gente consegue ter um ambiente organizacional leve, apesar da grande demanda que cada um tem.
Mas, assim, de conversar, de oferecer essa coisa aí do Segurança reiki, da psicológica. segurança psicológica, de ter um problema com a família, às vezes um pai, uma mãe, a esposa é atendida pela terapeuta que cuida, né, deles lá dentro. Então, Bacana. sabe o que foi como a menina me disse um dia? Eu fiquei super, assim, eu até fiquei surpresa. Essa menina, ela chegou, ela tem uns 22 anos, por aí, 23. E aí eu fiquei perguntando a eles, né, gente, e aí como é que tá e tudo? O que vocês gostam mais aqui da empresa ou não gostam? Vamos conversar. Sempre eu peço feedback. E aí ela disse assim, sabe o que eu mais gosto daqui? Um diz assim, olha, um sonho que eu realizei aqui foi comprar meu PlayStation, né? Um disse assim, porque eu tinha muita vontade e tal, e a partir do meu salário, do trabalho que eu desenvolvo aqui, eu comprei meu PlayStation. O outro, eu comprei uma casa. Aí ela, olha, sabe o que eu quero dizer? Eu comprei já algumas coisas, mas o que eu mais gosto daqui é porque aqui eu posso ser eu. Ai, tudo. Menina, eu achei, assim, incrível a resposta É dessa isso, menina. é Eu isso. disse assim, ela, olha, aqui eu posso dar uma opinião, as pessoas me escutam, mesmo que aquela ideia que eu dou aqui, na hora não vai poder ser implementada, mas aqui eu consigo ser eu. E essa menina é uma menina negra, ela chegou lá, ela usava os dreads, né? Os dreads. E todo mundo achava ela bonita. E a gente dizia, meu Deus, mas é lindo teu cabelo e tal. Agora ela tá com black power. Então, assim, ela tipo, desabrochou. Ela era mais tímida. Inclusive, ela até recentemente foi promovida, né? Massa. E aí ela disse isso, eu achei muito legal. E é um dos índices que a gente tem lá de acompanhamento, dessas métricas, né? Que é o engajamento, que a gente tem um nível bem legal de engajamento. Então, eu fico feliz, porque antes da obrigação, né? Não precisou essa obrigação há muitos anos, a gente já entendeu Já tinha um que a ambiente empresa ela é seguro. feita de pessoas e que a gente pode sim. Mas aí existe também, às vezes, aquela confusão que faz entre a empresa ser um lugar bom para trabalhar, ter um clima legal, e a permissividade. Que às vezes as pessoas acham que não, é porque pode tudo. E não pode, como você falou, as regras, né? Isso. E aí eu queria ver com a Juliana. Juliana, o que para você, dentro de toda essa experiência em várias empresas, tanto como CLT, como agora como prestadora de serviço, o que você vê que mais impacta nessa coisa do clima organizacional, de ser leve ou de ser algo pesado, e como isso impacta na produtividade? É óbvio que um clima onde as pessoas conseguem se colocar é um clima onde as pessoas, obviamente, vão ser mais criativas, né? Sim. É impossível a criatividade nascer de um ambiente hostil. Porque eu não consigo ou porque eu não quero. Exatamente. Eu falo que tem 3 motivos. A pessoa ela não segue um padrão por 3 motivos. Ou porque ela não sabe, ou porque ela não pode, ou porque ela não quer. Mas, geralmente, ela não quer ou porque ela não sabe, ou porque ela não pode. Né? Ninguém sai de casa, hoje eu vou ser o pior profissional do mundo, eu vou fazer história sendo o pior profissional. Ninguém sai de casa com esse... Por pior que pareça ser essa pessoa. Ninguém tem esse pensamento. Todo mundo quer o melhor para si, independentemente. Então, o que eu posso fazer para ser melhor? De um nível consciente ou até inconsciente, todo mundo pensa assim. Então, num ambiente onde eu consigo trazer a minha verdade, né? Posso ser eu ali, trazendo a minha verdade com respeito, né? E o respeito, ele vai além de eu te dar bom dia, boa tarde, boa noite. O respeito é você ter um ambiente onde você é escutado, não atendido, né? Porque é essa a diferença, né? Que você falou da permissividade. Eu sou escutado, não é que eu sou atendido, porque nem tudo, Sim. né? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Né? No ambiente é isso. Então, eu acredito que quando a gente tem um ambiente fluido, eu consigo trazer os meus pontos de melhoria, né? Eu trabalho com melhoria contínua, né? O tempo todo a gente está nas empresas instigando as pessoas a trazerem o seu melhor, mas a gente partir de um lugar onde e as normas, as regras, os valores nos ajudam muito a entender o que é fora daquilo que está previsto, do planejado. Isso é um problema. Tudo que está fora do planejado é problema. Então, eu precisei começar a minha atividade. Vou trazer um exemplo. Preciso começar o meu podcast às 4 horas. Comecei às 4h43. Opa, 43 minutos, temos um problema. Atraso, Olha as mentes criativas agora em cima de um problema, porque ter problema é bom.
né? Por trazer um pouco do linha aí, o Taishi Ono lá, que era um executivo da Toyota, ele dizia, o maior problema de todos é não ter problemas. Quem não tem problemas tem o maior problema de todos. Porque não enxergar isso como um problema e não gostar de enxergar o problema é o verdadeiro problema. Porque senão eu não consigo pegar toda essa competência que eu contratei, toda essa habilidade que eu contratei para ir em busca da solução. Sim. Então, um ambiente fluido, ele faz com que as pessoas tenham vontade de contribuir com a solução dos problemas. E isso é produtividade. Uhum. Né? Se a gente não tem esse ambiente fluido, eu estou trabalhando contra tudo Sim. aquilo que está na parede. O que está na parede precisa estar sendo vivido. E ter esse trabalho muito focado com as lideranças é essencial. Porque um líder que não está bem... Tem uma frase eu acho que é do Charner, da teoria U, que ele diz o seguinte, a qualidade de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Uhum. Se eu tenho um líder, um conjunto de líderes, né, um time, todo embaralhado, todo confuso, todo problemático, todo achando que dormir no chão, até o outro dia todo mundo tem que dormir no chão também. Se eu tenho essa condição de líder, qual é o nível de qualidade da intervenção desse líder? Como é que ele consegue dar um feedback? Como é que ele consegue transmitir o objetivo da empresa, a estratégia da empresa? Né? Como que ele faz isso? Ele faz isso de uma forma muito ruim. E aí isso reverbera, aquele efeito Doppler lá da pedra no lago. Ele vai jogar a informação e aquilo vai irradiar para o time inteiro. Então, um ambiente produtivo é um ambiente onde a gente consegue colocar o ponto de vista com respeito, independente da condição que tenha, e onde a gente consegue falar de problemas de uma forma tranquila. Porque eu falo, todo problema ele nasce de um processo. E dentro de um processo tem pessoas, inclusive. Mas eu não posso... Quem é o culpado? Não, quando eu começo isso, quem é o culpado, eu já bloqueio todo mundo de dar uma ideia bacana, de a gente buscar junto a solução. Porque essa seria a última pergunta, se é que ela vai ser necessária. Porque quando você está afim mesmo de resolver os problemas, você vai pensar no seu processo. Sim. O que está errado no seu processo? Poxa, faltou a gente fazer isso. Beleza, como é que a gente se organiza agora para definir essas responsabilidades? Um ambiente onde a gente tem fluidez de fala, conversa franca, que muitas vezes chama de conversa difícil, né? Mas a conversa franca, a gente precisa levar isso para o pessoal. Aí entra a história exatamente do famoso feedback, né? Nas empresas, que às vezes iam ir na avaliação de desempenho, ou então no dia a dia, de alguma forma. Então, na tua percepção de psicólogo organizacional, o que mais ajuda e o que mais atrapalha, tanto a um líder dar um feedback, como também ao liderado saber receber esse feedback? Porque muitas vezes, vamos lá, tem os dois lados. Sim. Tem o lado também do líder que não sabe fazer o feedback com respeito e tal, e ele precisa aprender. Mas tem também o lado do liderado que não está preparado, não sabe receber um feedback, que ele leva para o pessoal, aí se zanga logo, se emburra, não quer fazer aquilo, né? Então, assim, o que é que, na tua percepção do dia a dia aí nas empresas? Franci Carme, primeiro de tudo, as pessoas elas precisam entender o que de fato é um feedback. Sim. Tem pessoas que olham, a maioria olha, quando eu digo a maioria, porque eu trabalho com desenvolvimento de lideranças e eu me deparo muito com isso. Infelizmente, em muitas empresas, o feedback ele é visto como algo punitivo. Sim. Ele é visto como algo que não é positivo. E o feedback, ele é positivo. É claro que tem os feedbacks de melhoria e os feedbacks que reforçam aqueles comportamentos que foram bacanas, né? Mas os dois são positivos. Afinal de contas, a pessoa ela vai ter a oportunidade de se desenvolver com o feedback. E aí aí tem esse primeiro ponto, né? Que esse feedback ele precisa ser... As pessoas, a empresa, ela precisa... E aí, quando eu falo empresa, isso começa de cima... no efeito cascata, né? Que a gente chama de cima para baixo, eles precisam ter um entendimento que o feedback é positivo, que o feedback é bom e que feedback é ferramenta de gestão diária. Não é só uma avaliação de desempenho que o líder vai dar um feedback. Não é só um final de ano, esperar o fim de ano. Ou pior, eu vou até no lado mais crítico que eu já vi. Infelizmente, tem líder que dá feedback
para o liderado no momento de demissão, que não é nem hora de dar feedback. Mas acontece, infelizmente. Então, eu parto desse princípio. Primeiro, eu acredito que tem que ter essa sensibilização, de fato, do que é um feedback e que existem métodos de se fornecer um feedback, de saber, a partir do momento em que uma empresa, dentro da cultura dela, tem claro que esse feedback é positivo, as pessoas elas vão começar a receber bem esse feedback também. Mesmo que o feedback seja para uma mudança de comportamento de algo que não está legal. Agora, o que acontece é que é o efeito contrário. E aí, realmente, há uma destruição e um momento ali que em vez de acelerar a produtividade, vai retardar e atrapalhar a produtividade, o clima, né? E como consequência disso, pode ter até demissões e adoecimentos. Porque quando uma pessoa não sabe fornecer feedback ou receber feedback, ela pode adoecer com aquilo. Né? Então, existem métodos, existe forma de se dar um feedback. Não é o que você diz, é como você diz que vai fazer toda a diferença num processo de troca, de conversa ali. E essa conversa é muito importante aí. Você estava falando, eu estava lembrando, e a Juliana falou também, né, da história de ser escutado e ser atendido, né? Ser ouvido e ser atendido. Eu lembrei agora de uma professora minha antiga de literatura, que ela dizia, nos idos de 1500. Então, lá no início da empresa, eu ainda, até estudante de administração, eu criava uma maneira simples de dar feedback, de receber ideias dos funcionários, né? Todo primeiro dia do mês, primeira segunda-feira do mês, tinha uma reunião com todos os funcionários da empresa, no auditório. A gente criou melhores práticas lá, né? Que eles escreviam, tinha um papelzinho lá que eles escreviam as ideias e tal. E eu fazia questão de ler aquelas ideias. E aí a gente ia dizer no auditório ali, né? Por que aquela ideia ela não poderia ser implementada. Então, ele via que a gente leu, que a gente olhou para a ideia dele e tal, e a gente explicava, e eles entendiam. Então, porque às vezes a pessoa que é lá, por exemplo, do setor da logística, ele dá uma ideia legal, que ia melhorar lá para eles, mas ia impactar em outro setor e não ia ser legal. Então, a gente lia e dizia, olha, é muito legal essa ideia, a gente vai amadurecer aqui, a gente vai procurar entender como a gente pode fazer, porque nesse momento, se a gente aplicar, vai dar um problema ali no outro setor. Ou então, nesse momento, a empresa não tem recurso financeiro para implementar, mas é uma ideia legal. Então, essa coisa do ser ouvido, né? Sim. E a questão do feedback é de saber tanto dar como receber, porque existe também muita gente que fica magoada, às vezes é um bom profissional, um técnico, seja lá, né, na área que ele estiver, mas aí ele toma aquilo como uma coisa pessoal e aí isso impacta a própria vida dele, o crescimento dentro da empresa, não é isso? E aí eu sempre costumo dizer, sabe, Franci Carmen, você vai dar feedback, foca no comportamento, no processo. Sim. Né? Da mesma forma, quem vai receber, foca no comportamento, no processo, que o feedback não é para a pessoa, é para aquele processo ou aquele comportamento que não está legal, mas que pode melhorar, né? Então, é uma oportunidade. Costumo dizer que feedback é presente. Porém, não é assim como eu falei, não é né? todo mundo que gosta, né, de receber. E tem a questão também da percepção, que a maioria daqueles que não gostam de receber é porque tem uma percepção distorcida sobre. Sim. Juliana, você já recebeu um feedback para, enfim, melhorar em alguma coisa que foi legal, que ajudou, ou recebeu algum que foi um desastre e também dê exemplos aqui para ilustrar a nossa conversa, né? De alguém que está todo dia lá dentro das empresas. Vou ser rápida aqui, que eu lembro na hora aí, você falou, eu já lembrei. Eu tive um feedback, foi bem desafiador para mim, porque eu estava numa companhia grande, né? Chegando numa companhia grande, e tinha saído de uma outra que tinha hábitos muito, como eu posso dizer, incisivos, assim, sabe? Sentava na mesa para negociar e de vez em quando saía palavrão, saía uma faltinha de respeito ali, né? Mas eu, com todo o gás da carreira, a gente nem tinha essa noção, né? E quando eu fui para essa outra empresa, tinha a história do palavrão, né? E aí, eu tinha um líder na época que ele adorava que eu entrava nas reuniões para discutir projeto, porque eu precisava sair de lá vencedora. Então, eu ia para cima, um campo de batalha à mesa.
um campo de batalha. E aí, todo projeto difícil, não, vamos, Juliana. E aí, quando mudou de liderança, eu recebi um feedback de que eu perdi a minha razão pela forma como eu falava. Para mim foi difícil, por quê? Eu fui incentivada a fazer isso a vida toda. Sim. E era assim que eu era promovida. Eu, 22 anos, 24 anos. E era assim que eu era promovida. Então, para mim, foi um choque. E aí eu comecei a... E eu, como era muito comprometida com a minha carreira, sempre fui fazer meus... Rancei, né? Eu fazia minha autorreflexão, sempre assim, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo. Sempre fui muito atenta a isso. E aí foi muito difícil para mim, mas foi aí eu comecei a perceber mesmo que as pessoas começaram... Eu ouvi pessoas dizer que tinham medo de mim. Colegas de trabalho falaram, Júnior, eu tenho medo quando você entra na sala. Então, aquilo foi maravilhoso, porque aquilo me deu uma virada de chave completa na minha vida. Na minha vida, eu falei, por que eu fiz isso? Aí eu fui atrás, né? De saber por que eu fazia isso. Por que eu estava em modo de sobrevivência, né? Tipo um gladiador. Quando você assiste o filme, você sabe. Mas aí tem, né, essa ideia. Achou maravilhoso, mas porque já tinha talvez alguma consciência. Mas doeu muito. Não estou dizendo maravilhoso agora que passou, mas doeu muito. Até eu engoli aquilo ali, ficou travado. Aí eu fui mastigando esse negócio para avançar e foi maravilhoso para mim. Hoje eu tenho plena consciência. E já recebi feedback que não foi nada bom. Inclusive, eu recebi aumento e eu fiquei muito brava. Porque era um período, numa condição da empresa, enfim, que a gente estava passando, que eu não estava com um projeto relevante e eu cobrava muito do meu líder. Por quê? Todo mês, isso é uma prática, eu vou deixar essa dica aí, hein, pessoal? Mês a mês, eu fazia uma reunião de performance comigo mesma, né? Tudo que eu tinha entregue, o que eu tinha entregue, o que aquilo era importante, que estava conectado com os comportamentos da empresa e tal. Eu sempre fiz isso, janeiro, fevereiro. Então, quando eu ia fazer o meu feedback com o meu líder, eu tinha um dossiê meu. Porque eu penso, vamos pensar, você é uma pessoa... E você tem que cuidar da sua própria carreira. Sim. E você tem um líder que cuida de 10, 12. Você vai botar a sua carreira na mão do seu líder? Não faça isso. Cuide da sua carreira. Então, quando eu ia para o feedback com o meu líder, eu ia com tudo. E naquele período, eu tinha voltado de licença maternidade e ele não sabia. Eu saí de licença praticamente indo para a maternidade, terminando de entregar um projeto, e voltei, não tinha nada para fazer. Ou seja, hoje, né, eu já sentei na cadeira de liderança, esse líder não fez um papel legal. Porque ele tinha que entender que eu estava num processo de desmame ali, né, porque eu ia entrar de licença, maternidade, então já tinha que ter muita gente ali suportando, que era um projeto grande, global. E quando eu voltei, como assim? Eu volto e não tem nada para fazer. E eu recebi um aumento. Quando ele veio me dar o feedback e me dizer que eu tinha recebido um aumento, eu fiquei muito brava. Eu falei, baseado em quê? Porque eu me acompanhava e eu sabia que não justificava um aumento naquilo que eu estava entregando. E aí ele repetiu o que ele tinha falado para mim um ano passado. Para mim foi o pior feedback. E eu recebi aumento. Por que foi o pior? Porque eu não cresci. Verdadeiramente, eu fiquei brava. As pessoas que trabalharam comigo na época... Mas isso requer um senso de maturidade gigantesco, né? Porque muitos achariam ótimo. Meu Deus, que ótimo, eu tô chegando. Né? Aí eu me senti uma impostora. Foi uma sensação muito ruim. Eu lembro muito dela, tanto que eu não tive dúvida na hora que você perguntou. Foi muito ruim para mim. Era como se eu fosse uma impostora mesmo, que estivesse me apropriando de algo que eu não merecesse. Ah, Juliana, mas lá na sua trajetória... Ok, então me dá um feedback recordando ou trazendo coisas dessa trajetória que você está me projetando para frente, que o meu próximo desafio que vai justificar. Poxa, mas ele não estava preparado para me dar esse feedback. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, na cadeira de liderança, o que eu sempre fiz, né, com os meus liderados, a gente tinha uns combinados, 1 a 1, porque eram analistas, atendiam... A gente tinha esses combinados, quais eram as entregas que iam ser feitas, e a gente tinha o chamado one-on-one, onde a gente ia acompanhando isso. Não semanalmente, não quinzenalmente, porque você não consegue rodar todo mundo. Mas o que está claro para o outro, que vai ser cobrado... Imagina que... Eu cheguei a dar feedback e quando eu fui trazendo os pontos, a pessoa falava, Juliana, perfeito, é isso aí mesmo.
É isso mesmo, eu não consegui entregar, por isso, você sabe, mas beleza, eu já vou anotar aqui quais são os outros pontos. E você vai, o líder que trabalha com esse nível de tranquilidade em termos de compromisso, gente, é coisa simples, é um negócio, não tem dificuldade, assim, requer disciplina, é difícil demais ter disciplina. Mas, para a pessoa, para o liderado, é muito importante, porque às vezes a pessoa não sabe como é que ela se mede. Não sabe. E aí fica aquela coisa, ai, meu Deus, medo do feedback. Por que você está com medo? Você não sabe o que você precisava fazer? Você não sabe se você foi bem ou foi mal? Como assim? Então, feedback, o que você falou, é um presente, e especialmente quando isso está muito combinado. O que você vai entregar e o que eu espero de você. Estamos combinados? Estamos combinados. Partiu. Né? E depois do burnout, o que mudou no seu jeito de trabalhar? Mudou muito. Mudou muito porque esse nível de consciência de que a minha vida e a minha saúde, a gente fala assim, nossa, o que importa é ter saúde, né? Sim. Não tem esse jargão? Sim. O importante é ter saúde. Importante é ter saúde. É um jargão que a gente só reconhece quando a gente perde, né? Eu sempre gostei muito do que eu faço, do meu trabalho, mas viver um burnout e sentir que precisava, né? Porque esse tipo de pensamento eu tive. Sumir do mapa. Eu queria sumir, eu não queria que ninguém me visse, eu não queria ver ninguém, e eu queria simplesmente esquecer que um dia eu trabalhei. Esse foi o sentimento que eu tive. Isso é muito sério, assim, porque era como se eu quisesse apagar a minha história. E olha isso, como isso é forte, Franci Carmen. Uma história pela qual ela era apaixonada, né? Eu digo porque eu conheço a Juliana há um tempinho, e ela sempre foi muito apaixonada pela carreira dela. Sim. Né? Mas olha isso. Foi. A linha é muito tênue, né? Muito. É muito tênue. Muito. Eu lembro que eu cheguei já bem no auge, assim, da crise, mesmo que eu acho que o mais difícil, e é legal a gente falar isso aqui, é você reconhecer que você realmente está com burnout. Reconhecer é difícil, porque é isso que você falou. É um estresse, não, eu só tô cansada. E aí você vai esticando. Quando a corda rompe, teve dias que eu fiz, sei lá, uma reunião inteira, passei tudo, o que a gente precisava de combinar e tal, fizemos o cheque da semana, tal. Quando eu desliguei, era uma reunião online, quando eu desliguei, fui para dentro do banheiro, liguei o chuveiro e eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos chorando debaixo do chuveiro. Mas era assim, era uma dor que não cabia, que não justificava, que não fazia sentido. E aquilo se repetiu não só aquela vez, mas várias vezes aconteceu. E aí foi quando eu realmente falei assim, não estou bem, né? Chega, eu vou precisar, né? E fui para uma terapia super diferente. Vou fazer aqui, quem quiser Faça vai procurar, propaganda aí, que é procurar. Não vou falar a pessoa, né? Mas eu busquei uma psicóloga que trabalhava com hipnose. E foi realmente um divisor de águas, assim. Então, pesquisem, tá, pessoal? Não vou falar nada. Mas é bom botar. Mas a hipnose é interessantíssima, porque depois eu fui fazer um curso de aprofundamento em hipnose de tanto que aquilo fez sentido para mim. Porque realmente eu acho que a hipnose, ela trabalha um campo, e aí não serve para todo mundo, tá, gente? Né? A minha experiência, ela me levou para um lugar de profundidade e agilidade no processo de consciência, porque, eu saí de um burnout, eu não mudei de família, de marido, de filho, de casa, de trabalho, de equipe, eu não mudei nada, mas eu era outra pessoa. Aquele problema que era um gigante na minha frente, eu olhava e falava, não é mais não. Por que é? Vamos lá. Quem sou eu aqui nesse lugar? O que eu estou entregando? O que eu estou fazendo? Está dentro daquilo que eu me alinho? Está dentro do que é esperado? Está dentro do que é correto? Ponto. Eu me perguntava o tempo todo. E esse é um exercício que a gente tem que ir se fazendo, porque isso vai validando questões internas que a gente não acessa quando a gente não está na dor, quando a gente está feliz. Sim. Falo que nunca ninguém cresceu atrás do trio elétrico no carnaval, né? Pois a gente só cresce. Eu vinha hoje ouvindo alguma coisa que falava sobre isso, né? Dessa questão de às vezes, a gente precisa estar naquele processo mesmo de dor para aprender. Né? Não é que a gente vai ser masoquista, eu vou procurar agora sofrer, não. Mas, às vezes, é isso mesmo. Aquele momento que aperta, você busca. Então, uma coisa que a Juliana falou que eu achei interessante é que ela disse que não mudou de trabalho, não mudou de equipe, não. Então, ela
conseguiu olhar para aquilo de uma outra forma. E talvez isso seja vamos dizer, uma sugestão aqui, né? Uma dica importante que a gente deixa aqui nesse podcast para aquela pessoa que agora está assistindo e está passando por esse momento aí na carreira, né? No emprego e tal. Será que eu primeiro não tenho que olhar para dentro, organizar as coisas aqui e aí depois eu vou responder melhor lá fora? Porque nem sempre o problema está só lá fora. Lógico, existem lugares tóxicos, líderes tóxicos, né? Empresas difíceis e tal, mas é a forma como a gente lida. Sim. Porque foi interessante aí o que ela disse, né? Que ela nem Sim. mudou, ela ainda dentro daquela empresa, ela já conseguiu sair daquele padrão que estava de muito sofrimento. Então, e fiz escolhas diferentes, né? Sim. Porque é possível ter resultado diferente fazendo as mesmas escolhas, mas que uma condição mental elaborada e entendida, ela realmente faz com que você faça escolhas diferentes. Sim. E vem muito essa questão também, às vezes, dentro... Por exemplo, a gente vê de vez em quando artistas famosos falando sobre, né? Teve Lucas Luco, eu acho, não lembro direito o nome. Lucas Luco e... Luco, né? Lucas Luco mesmo. E teve o Wesley Safadão. E tantos outros que chegam e falam, né? Olha, vou suspender aqui os shows e tal, não estou bem. Porque, principalmente com relação a artista, eu acho complicado, assim, no meu ponto de vista, para eles, né? Admitir alguma coisa, porque eles querem estar sempre bem, sempre sorrindo, sempre estão ali, os holofotes todos voltados para eles. Eu acredito que entra muito essa questão também do ego, de admitir. Estou doente, estou precisando de ajuda, estou precisando de ir para uma terapia. Não é isso, Gabi? Total, total. Tudo parte de nós mesmos, né? Então, se não é você olhando para si, fazendo essa autoavaliação de que está assim, não vai ser o outro que vai fazer por você, não vai ser a empresa que vai fazer por você. Não adianta, tudo parte de você. É a questão da autorresponsabilidade, né? Total, total. E é interessante ter esses ambientes propícios, né? Dentro também das empresas, que isso também é uma responsabilidade da liderança trazer esse ambiente assim, poxa, Gabi não está bem hoje, e a Gabi conseguir falar, né? Que eu não estou bem hoje, até dependendo do tipo de empresa, né? Do tipo de negócio, né? Eu trabalho com muita empresa que é risco 4, operacional, risco de segurança. Uma pessoa que não está bem e ela se coloca em ação, imagina uma pessoa que opera um caminhão, uma pessoa que opera um equipamento móvel, se ela não está bem, se ela está tonta, se ela está se sentindo mal, imagina, ela coloca em risco, e coloca em risco outras vidas, né? Então, E aí requer muita sensibilidade por parte das lideranças de fazer isso, de ter esse olhar, né? Porque senão pode jogar todo um trabalho fora. E aí me veio aqui uma situação, Franci Carme, eu lembro que assim que eu comecei a minha carreira, tinha um rapaz, essa questão da sensibilidade, da escutativa, de olhar as pessoas no estado de presença e se conectar com elas, sabe? Isso é de suma importância. É o básico. Se a gente for parar para pensar, tipo assim, besteira isso aí. Mas, infelizmente, muitos líderes, isso passa despercebido. E eu lembro que, no início da minha carreira, teve um rapaz que como eu falei, né? Eu não empreendia, assim, de imediato. Eu era CLT. E aí, eu era gerente de RH de uma empresa. E aí, tinha um rapaz que ele tinha acabado de voltar de férias. E essa empresa era uma distribuidora e estava bem num período de início de mês que precisava de uma mão de obra muito intensa para fazer a entrega de todas as produções e tal. Aí, o que acontece? Esse rapaz tinha acabado de voltar de férias e estava escanchado, assim, numa coluna. E aquilo me chamou a atenção, porque, poxa, como é que a pessoa volta de férias? Aí, eu fui lá e perguntei, fulano, tudo bem? Aí começou a bocejar. Aí eu deixei ele bocejar. Aí ele disse assim, tá tudo bem sim. Aí eu, o que tá acontecendo? Você acabou de voltar de férias, tá tudo bem mesmo? Ele, doutora, preguiça. Olha aí. Preguiça. Pense numa preguiça de trabalhar.
Aí, quando eu olhei para aquela situação, cara, a pessoa voltando de férias e com preguiça de trabalhar, tem algo errado. Aí vamos trocar uma ideia? Vamos conversar lá na sala? Aí ele foi. Aí eu fui conversar com ele, fui entender o contexto. O cara já estava há 8 anos na empresa. Eu tinha acabado de entrar, né? Uhum. O cara já estava há 8 anos na empresa em um determinado cargo, né? Que era auxiliar de... Era separador de mercadoria, auxiliar ali no processo de armazenagem e tudo. 8 anos. E uma das coisas que ele mais amava fazer era vender. Porque antes desse trabalho, ele atuava como vendedor PAP, de porta em porta. E aí ele disse que estava exausto, que estava cansado. E por isso que... Aí eu conversei com ele, olha, pois vamos fazer o seguinte, deixa a gente... Continue essa conversa em outro momento, porque eu acredito que aqui tem várias possibilidades para você. E eu entendo o teu cansaço, a preguiça nesse momento. Mas a preguiça não era preguiça, né? Era muito mais de uma insatisfação que ele já trazia há muito tempo. E aí, simplesmente, Franci Carmen, ele voltou... Aí ele, não, tudo bem, eu falei que a empresa precisava naquele momento, ele foi trabalhar. Aí, quando passaram alguns meses, ele foi promovido, né? A gente tinha o processo, foi implementado, e aí foi promovido para promotor, depois para vendedor, depois para coordenador, e hoje ele é o melhor gerente regional da empresa, né? Então, assim, olha só como é um básico, mas que se você não tiver aquele momento, né, atenta para as verdades que, às vezes, são ditas no não verbal, sabe? Às vezes, não é nem o que a pessoa fala, mas é o que tem por trás daquela fala, sabe? Então, é necessário. Então, eu acredito que os líderes, os empresários, as pessoas como um todo, porque isso não vai só para líder, para liderado também, precisa ter muito essa questão do estado de presença e da consciência e do que acontece por trás da fala, sabe? E aí vem muito da questão da sensibilidade, da empatia, enfim. E é muito importante isso, e a pessoa só consegue isso através da informação. Então, as empresas entenderem que é legal ter um profissional, né, uma psicóloga organizacional, alguém que traga esse tipo de conversa, que às vezes aquela pessoa nunca nem ouviu falar sobre isso, ele nem toma consciência daquilo, como a Juliana falou, que depois foi que ela foi tomando consciência de algumas coisas depois da terapia, né? O líder também. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho coletivo, né? Todo mundo junto, para que essa empresa seja saudável, para que essa prosperidade que eu sempre falo, né? Esse dinheiro que vem, essas metas batidas, elas sejam bom para todo mundo, né? Sejam aquele impulso que a pessoa tem que dizer, vamos mais para frente, tá tudo legal, tá divertido, né? Como você fala que trabalha e se diverte. Então, isso é algo realmente muito importante e que todo mundo, como você falou, né? A gente precisa buscar um jeito de fazer isso acontecer, né, dentro das empresas, cada um de nós cada um do seu jeito, cada empresa do seu jeito, independente do tamanho da empresa. Existem coisas simples, como você falou aí, o básico, para ser feito. Escutar. Né? Escutar. Pode ser uma lanchonete, pode ser uma grande empresa, mas dá para fazer, né? É importante que seja feito. E eu queria aqui agora perguntar para cada um de vocês, fazendo aqui um link, né, com o nome do nosso podcast. O que é poder para você? Ter poder na vida, na carreira. Poder, para mim... Um comportamento, sei lá, uma atitude. É ser você. É a pessoa ser ela na sua essência, sabe? Isso, para mim, é o maior poder que tem. Verdade. E para você, Juliana? Para mim, eu acho que vou repetir a mesma coisa que eu falei da primeira vez, que está muito conectado com o que a Gabi falou. Poder, para mim, é ter consciência. Quando a gente tem consciência de quem nós somos, onde nós estamos, a escolha que nós fazemos, isso é ter poder. Imagina, ter consciência, ter presença, você saber exatamente para onde você quer ir. E, a partir daí, o que é que eu preciso fazer, né? Então, para mim, ter poder é ter consciência. Muito bem, pois eu quero agradecer demais aqui a presença das duas, né? Que eu acredito que esse episódio ele está muito rico, até para empresas, né, que queiram, conversar um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa do ambiente de trabalho, sobre como a gente pode evitar doenças no ambiente de trabalho. Falar também para você que está aqui, né, nos ouvindo, nos assistindo, que aqui nesse estúdio onde a gente está gravando
o Elas Têm Poder, você pode também alugar esse espaço e customizar do jeito que você quiser para fazer o seu podcast, sabe? As empresas, sei lá, vêm aqui, vão lá conversar sobre determinado tema, fazer seus cursos, suas palestras. Aqui é uma maneira, né, um ambiente que a gente encontra de jogar essa mensagem para o mundo. Assim como esse podcast, ele pode ser ouvido e assistido, né, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo que alguém, né, queira escutar sobre isso, vai. Então, é uma maneira da gente amplificar essas mensagens, né, que a gente gosta de passar aqui, trazer as mulheres para dar voz aqui para essas mulheres, né, para, enfim, para que elas mostrem o seu poder, né, cada uma do seu jeito, para que a gente juntos possa fazer aí um mundo mais poderoso em todos os sentidos, nessa consciência, nessa autenticidade, né, e que a gente possa seguir aí cada uma fazendo o seu melhor onde Deus nos plantou, não é isso? Então, fica aqui agora um espaço aberto para que você possa deixar a sua mensagem final, Juliana também, fiquem à vontade. Bom, a minha mensagem para você que exerce a sua carreira, nunca pense que a sua vida precisa caber na sua carreira. Pelo contrário, é a sua carreira que precisa caber na sua vida. E seja você na essência. Muito bem, vai lá. Bom, a minha mensagem é que realmente você é uma pessoa muito importante, né? Eu acho que a gente se carrega até o último dia da nossa vida. A gente tem que ter muito respeito por quem nós somos, pela história que nós temos. E isso não tem nada a ver com prepotência, isso tem a ver com respeito, né? A gente se respeitar, se você não se respeita, você não respeita ninguém. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, do respeito, ele nasce comigo mesmo. E quando eu tenho esse respeito comigo mesmo, eu tenho muito mais consciência para agir em qualquer ambiente. E na carreira, nas organizações, isso não é diferente. Então, entrar numa sala de reunião e se sentir inteira, né, consciente, você vai ser inteira e consciente com o outro. Então, o burnout, ele nasce da nossa desatenção. Então, fica aqui a minha reflexão para que você avalie, né, no seu dia a dia, o quanto você está consciente e se respeitando para que você tenha essa vida longa e próspera aí, que é o que a gente quer. Então, agradeço muito a vinda de vocês aqui. E para você que está aí do outro lado, se gostou desse episódio, deixa aí o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque isso ajuda essa mensagem a chegar cada vez mais longe. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.